Se você, como eu, é uma costureira principiante, assim, não tem muita experiência e adora projetos fáceis e versáteis, você vai adorar esse vídeo. Uma amiga falou para mim sobre essa técnica e aí eu fui pesquisar, assisti uma centena de vídeos e descobri várias técnicas, vários segredinhos que as costureiras profissionais que fazem esses vídeos nunca mostram os erros, porque os trabalhos delas sempre são perfeitos. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar as técnicas, os problemas que você vai enfrentar e todas as opções que você vai ter para acabamentos e tudo, e para decorar o seu projeto. Essa técnica é a que usa cordão de algodão e parece uma espécie de barbante e parece muito com cadarço também, e a costura zigue-zague da sua máquina. Com esses materiais você pode fazer todo tipo de presentinhos para suas amigas, vários tipos de projetos. Por exemplo, se você iniciar com os círculos, né, os projetos que começam com um círculo, você pode fazer, se você terminar o seu círculo com mais ou menos 15 centímetros de diâmetro, 10 centímetros de diâmetro, você vai fazer porta-copos. Se você fizer os círculos um pouco maior, você vai fazer suplás para os seus pratos. Se você fizer um pouco maior, você vai fazer jogos americanos. Se você fazer um pouco maior, como 1 metro de um círculo, por exemplo, você vai ter um tapete lindo. Então, com a mesma técnica, só com círculo, você pode fazer vários tipos de projetos. Se você mudando a técnica um pouquinho, você pode fazer projetos como esse, cestinhas, bolsas, e eu vou explicar para vocês cada um dos segredos para conseguir cada um desses resultados e os problemas que você pode enfrentar. Os materiais que você vai precisar: o cordão, preferencialmente o de algodão, só de algodão, mas ele pode ser meio sintético também. As profissionais, elas usam todo tipo de cordão, espessuras maiores e tudo, mas a minha máquina é caseira, ela não é muito resistente, então eu preferi esse, que ele é mais estreito e puro algodão. Se a sua máquina é caseira, você vai precisar, eu recomendo, a agulha a 9014, que é a agulha para jeans, tá? Porque senão você vai quebrar a sua agulha na sua máquina. Esse efeito bem bonito, eu usei a linha matizada. Ela ajuda muito e o resultado com ela fica muito, muito bonito. Ela facilita o trabalho e é muito, muito bonito. O cordão, quando você começa a assistir os vídeos, eles não falam que a ponta pode desfiar, quando você vai ou fazer as emendas ou iniciar o trabalho. Então, o que eu recomendo é quando você for iniciar, você aproveita o início mesmo e não corta, começa ele assim, que vai facilitar na hora de você começar o trabalho. Na hora de emendar, também, antes de cortar, ela não vai estar desfiando, então você vai poder fazer as emendas com mais perfeição. Eu vou te mostrar esses segredinhos dos defeitos que você pode ter, porque assim, se você é como eu, você não gosta de ficar desperdiçando material e errando as primeiras vezes que você vai fazer. Então, a minha sugestão, começa por um porta-copo, que vai ser um bem pequenininho, um círculo, e aí faz os testes de todas as técnicas que eu vou te mostrar agora. Por exemplo, para iniciar um porta-copo, por exemplo, você vai fazer o início de um círculo. As costureiras experientes, elas vão fazer o círculo e vão te mostrar ele começado já e muito perfeitinho. Você pode ver aqui que eu tive vários problemas. É difícil você iniciar essa costura bem pequenininha. Mas em alguns vídeos eu vi umas técnicas que me pareceram que facilitaram esse início aqui. O que eu tive que fazer no final foi alinhavar a mão, o que acabou sendo uma boa solução nos outros trabalhos que eu fiz. Se você não cortar a ponta não vai estar desfiando. Então, você vai poder enrolar, porque para começar, você vai precisar de um pequeno círculozinho costurado em zigue-zague já. O que eu fiz? Eu costurei a mão e depois continuei a máquina. Uma técnica que eu vi, a costureira, ela fez um X, costurou nas duas diagonais e fez um X, foi um pouco mais fácil de começar também. O importante é você começar, a costura vai ser um zigue-zaguezinho e é difícil. Sugiro que você
treine um pouco para conseguir, antes de começar a fazer o trabalho que você escolheu, treinar esse comecinho um pouco, porque é bem complicado, mas com um pouco de experiência, no fim vai sair certinho. Mas esse começo, principalmente do círculo, é bem complexo. O que precisa ficar atento, se o seu cordão é estreito como o meu, o que vai depender a largura do ponto que você vai usar. Obviamente, quando você estiver costurando, o zigue-zague tem que pegar o cordão de fora e o de dentro. Então, dá uma treinadinha, porque se no meio do trabalho você não costurar os dois, vai ficar um espaço no trabalho no final. Isso aconteceu comigo, o que eu tive que fazer? Depois pegar uma linha e costurar a mão, porque a gente com pouca prática acontecem esses probleminhas. Então, a minha dica, faz o círculo inicial do seu porta-copo à mão, ou então faz o X na mesma cor do cordão, um X branco, ele não vai chamar a atenção, e depois você vem com a linha colorida que você escolheu. Esse efeito, e aí as costureiras todas falam muito da distância entre os pontos, o que você vai ter que regular com cuidado na sua máquina, a largura e a espessura. Se você escolhe um ponto muito estreito, você vai ter dificuldade de pegar o cordão de dentro e o de fora. Então, faz o teste para ver o que você prefere. O efeito vai mudar dependendo do ponto que você escolher. Aqui eu comecei com um ponto bem pouco espaçamento. E aí, o efeito da cor fica mais bem definido. E depois eu fui espaçando até escolher essa largura do ponto, ele com bastante espaço. Eu gostei, porque era o que eu queria experimentar, o efeito. A linha matizada traz um efeito lindo e gasta menos linha. Se você usar, quanto mais estreito você usar o ponto, mais linha você vai usar. E aí eu já vou te dizer uma coisa, uma cestinha como essa, você troca a linha da bobina pelo menos 2 vezes. Então você enche várias bobinas já para o seu trabalho com as cores que você vai usar, porque o efeito externo, por exemplo, vai ser a da linha da bobina. Então, se você quer o externo colorido, você deixa cheias já várias bobinas, pelo menos 2 já cheias para o trabalho desse tamanho, por exemplo. A quantidade de cordão que você vai precisar para cada trabalho. Um porta-copo, por exemplo, vai gastar bem pouco. É bem só uma parcela de um cordão como esse, que tem 30 metros. Essa cestinha usou metade desse material, mais ou menos 15 metros. Essa bolsinha, mais ou menos 30 metros de cordão. Então, quanto maior o projeto, obviamente, mais material você vai gastar. O bom desse projeto é a versatilidade. Quanto à forma de decorar, quanto às cores que você vai usar, você pode escolher como você quiser. Esse, por exemplo, eu usei a linha matizada, aí ficou todo colorido. Ele fica muito bonito com uma cor só também. A bolsa, para fazer os testes, eu comecei com uma cor, aí passei para branca. Um projeto todo branco vai ficar muito bonito também. E aí eu botei outra cor aqui e outra técnica de decoração, que também é muito usada, você vai ver muito nos vídeos, se você for procurar outros vídeos sobre essa técnica. Outra dica que vários vídeos não te mostram, é um segredinho que eu vi em uma ou outra só, é que facilita bastante se você pegar o seu rolo de cordão e fazer uma bolinha, desenrolar ele todinho e fazer uma bolinha, porque senão, quando você estiver costurando, ele vai enrolar tudo enquanto você estiver fazendo o trabalho e fica bem difícil. Então, ajudou bastante quando eu desenrolei o rolinho todinho e fui trabalhando com a bolinha que eu fiz em seguida. Como eu disse, se seu projeto tem uma base redonda, você vai começar como se fosse um caracolzinho. Se seu projeto tem uma base retangular, como essa bolsa, por exemplo, você vai começar com as tiras paralelas uma à outra, assim. Esse início é um pouco mais fácil. Você não precisa alinhavar, não vai precisar alinhavar como no círculo, como eu preferi no círculo. Mas você vai ter que tomar muito cuidado aqui nessa pontinha. Essa volta é bem complicada, então talvez você vá preferir alinhavar assim, pelo menos as primeiras voltas, para poder acertar direitinho essa diagonal. Essa voltinha aqui, ela é bem complicada, as primeiras, depois fica bem fácil. Pode fazer projetos quadrados também, diferente do círculo ou da base retangular.
O quadrado, você vai fazer linhas paralelas, mas ao invés de ficar dando a volta, você vai fazer como se fosse uma minhoca. E aí você pode fazer, por exemplo, base para notebook, um mousepad, uma coisa mais retangular. Só que você vai costurar o trabalho, a base do trabalho você vai começar assim. E aí, quando você alcançar o meio que você deseja, você pode começar a fazer os círculos em volta. Você já fez a base e aí decidiu avançar para os projetos como esse, que tem uma base e uma borda. Quando você estiver costurando e alcançou a medida que você deseja fazer para a borda da cesta, por exemplo, você vai inclinar e continuar costurando com o seu projeto inclinado. Você vai ver lá na frente, eu vou te mostrar mais ou menos como é. Mas é muito fácil, a inclinação aqui vai ser definida pela posição que você decidir, a quantidade, o grau de inclinação que você vai decidir. Você pode vir fazendo gradualmente, pode fazendo com uma subida mais acentuada, como no caso da bolsa, e é muito fácil, você não vai ter dificuldade. É só você ir fazendo a inclinação e decidindo o grau de inclinação e a borda que você decidiu para o seu projeto. Decidiu o tamanho do fundo do seu projeto, já subiu a borda da cestinha e decidiu fazer o acabamento sem alça nem nada, é só concluir. Mas decidiu fazer a alça, o segredo da alça é o seguinte: você vai costurar um pedaço sem o cordão, vai dar a volta e vai costurar outro pedaço, o cordão separado. Nessa alça aqui, para fazer esse efeito da alça para fora, você tem que costurar com uma inclinaçãozinha. Senão, é só costurar no mesmo sentido. Aqui, e você vai marcar, se for um projeto como esse, que tem as alças dos dois lados, você vai marcar uma posição central das duas, vai marcar o tamanho da alça que você decidiu, para ficar na mesma posição das duas dos dois lados, vai marcar a posição da alça e vai marcar o tamanho do cordão. Se você quer esse efeito da alça passando, esse pedaço aqui, ele é mais comprido. O cordão embaixo, que eu decidi pro tamanho da alça, é 5 centímetros. E esse cordão de cima, eu separei, marquei um pedaço de 7 centímetros. Quando eu juntei os dois aqui, é um pedaço de 7 com esse pedaço de 5. No vídeo em seguida, você vai ver direitinho como é que você faz isso. Ou então, da bolsa, se você faz a costura sem inclinação, ela vai ficar retinha, assim, como se fosse uma bolsinha. Aqui, esse pedaço de baixo, eu fiz a marca e deixei um espaço de 11 centímetros e separei um pedaço do cordão de 15 centímetros para emendar o pedaço de 15 centímetros aqui na frente. Lá no vídeo, você vai, mais pra frente no vídeo, você vai ver esse detalhe direitinho também. E todas essas possibilidades é uma das coisas que mais me agrada nesse tipo de projeto, nessa técnica, que você pode fazer com alça, sem alça. Eu vi, por exemplo, um vídeo, uma moça que faz várias cestinhas como essa, sem essa alcinha. Aí ela faz um tamanho, um segundo um pouquinho maior e o segundo um pouco maior. E ela presenteia com as três juntas, uma dentro da outra e cada uma de uma cor. É muito, muito bonito. Muito, muito criativo esse tipo de presente. As opções de decoração. Você pode usar linhas coloridas, linhas diferentes. E tem essa técnica também que adiciona cor e texturas diferentes ao trabalho. Isso aqui é um pedaço de tecido, um retalho, é uma técnica muito usada em cestinhas também, que fica muito bonito. É só você separar as cores que te agradam e fazer uma composição que te agrade. Para você aplicar o tecido assim, é o seguinte: você vai escolher um tecido de sua preferência, cortar o retalho. Eu vi duas técnicas. Uma, a costureira, ela faz só assim, e aí ela vai costurar o cordão no outro. Aqui é a primeira volta, aí na volta seguinte ela vai costurar o cordão no outro assim. Mas dessa forma vai ficar uma sobra de tecido do lado de fora, e aí depois ela vem cortando para dar um acabamento mais bonitinho. Uma outra técnica de aplicação do tecido que eu achei mais satisfatória, porque não fica resto de tecido, é enrolando. Aí você faz o retalho um pouquinho mais estreito e é só enrolar o tecido no seu cordão e depois vem com a costura. É esse efeito aqui que eu fiz aqui, que ficou melhor do que a primeira técnica que eu te falei.
O acabamento no final do trabalho pode ser um problema. Eu não gostei muito do resultado dos primeiros que eu fiz. Por exemplo, você só simplesmente fazer uma costura final em um arremate e cortar o cordão, fica meio feioso. É como se você viesse só aqui. Normalmente o acabamento é só assim, só fazendo uma costura final com arremate, com a pontinha assim dobrada. Eu não gostei muito desse acabamento. Um acabamento que me pareceu satisfatório para cestinha sem alça, por exemplo, é fazer como se fosse um lacinho e fazer a costura final assim como se fosse um lacinho, que inclusive pode servir como suporte para pendurar a cesta ou o projeto que você escolheu. Um acabamento assim fica super bom, melhor do que esse assim, inclusive eu acho. Mas o melhor acabamento de todos que eu acho é esse daqui. Você segue até a posição que você decidiu para concluir o seu trabalho. Termina a costura, faz um arremate. Aqui o que eu fiz? Eu separei um pedaço de cordão adicional, um pedaço pequeno, nada mais do que 15 centímetros, enrolei manualmente. Aí aqui já não usei a máquina de costura mais, enrolei, alinhavei a mão com uma linha branca e depois apliquei aqui com a linha branca também. E esse é o acabamento que eu preferi para todos os trabalhos. Aproveite aí todas essas dicas, reúne o material, escolhe o projeto e mãos à obra.